Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez a respeito da presença da religião na vida política. A participação dos grupos cristãos na sociedade mostra ou prova que a sociedade está cada vez mais religiosa, cada vez mais influenciada pelos grupos religiosos. Eu já falei várias vezes em outros vídeos que não há incompatibilidade entre uma sociedade secularizada, uma sociedade laica e a presença da religião. E me parece que os grupos religiosos começaram a perceber isso também. Até porque fazer essa separação entre mundo sagrado e mundo profano não tem mais sentido nos dias atuais. Essa é uma separação feita pelos grupos cristãos ou de tradição judaica cristã e islâmica, eu diria. Se a gente verificar as religiões de tradição africana, a gente vai perceber, e mesmo as religiões de tradições ou de tradição indígena, a gente vai perceber que não há essa separação entre mundo profano e mundo sagrado. O mundo do dia a dia, o mundo secular, o mundo chamado profano, na verdade ele está eivado, também há a presença do mundo sagrado. O mundo sagrado e o mundo profano se misturam, não há essa dualidade. Essa dualidade está muito mais presente na tradição judaico-cristã islâmica do que em outras tradições. Já falei também em outros vídeos que eu não vejo problema nessa relação entre religião e vida política. Mas a gente tem que ter cuidado como essa relação está sendo desenvolvida no Brasil. Da forma como essa relação está sendo desenvolvida no Brasil, podemos dizer sim que isso pode ser uma ameaça ao Estado laico. Por exemplo, o uso dos espaços públicos para realizações de cultos, de atividades religiosas, projetos que querem implementar e colocar livros religiosos, bíblias nas bibliotecas públicas, os espaços, por exemplo, na Câmara Federal ou mesmo em uma Câmara Municipal e que são utilizados para realizações de celebrações, de cultos. Tudo isso pode significar, sim, uma ameaça à sociedade laica. A construção, por exemplo, de locais de cultos nos presídios também é uma coisa que nos alerta para essa questão da laicidade do Estado. Veja, em princípio, é até uma coisa boa e interessante que a religião possa adentrar nesses espaços e realizar ali os seus cultos, as suas celebrações, levar uma palavra de esperança para as pessoas que ali estão. O problema é quando se constrói um espaço que acaba sendo apenas um espaço privado de um grupo específico e não é um espaço ecumênico, um espaço que atende à diversidade religiosa. Nesse sentido, esse espaço ele está sendo ocupado por um grupo específico que tem um privilégio de atuar dentro de uma área pública. Soma-se a isso outras questões, como, por exemplo, às vezes um prefeito, um governador evangélico, ele não destina verbas para algumas ações culturais, para algumas expressões culturais, porque ele entende que aquela expressão cultural ela vai de encontro aos seus valores religiosos. Isso não pode acontecer porque o prefeito, o deputado, o governador, quando ele é eleito para governar todo o povo, toda a sociedade. Então ele não pode deixar de destinar uma verba para um determinado grupo, para uma determinada atividade cultural, porque ele entende que aquela atividade vai contra os seus preceitos religiosos. Bom, a gente percebe também que a secularização ou a dessacralização da sociedade ou a dessacralização
da religião, ela não está acontecendo por causa que as pessoas estão se envolvendo com a sociedade ou com uma cultura que vai de encontro aos valores religiosos. Eu diria que a religião hoje ela está muito mais secularizada e dessacralizada porque algumas religiosidades, na verdade, viraram expressões da própria economia. Nesse sentido, a religião está cada vez mais comercializada. E sendo cada vez mais comercializada, ela entrou no jogo do comércio e está cada vez mais também dessacralizada e secularizada. Então, na verdade, o que ameaça a religião hoje não é a secularização da sociedade, não são os valores seculares, não são os valores culturais, mas a própria religião que está lançando mão da lógica do mercado. Então, quando a gente fala que a sociedade está cada vez mais secularizada, isso não significa dizer que o governo, ou isso está acontecendo por causa de uma ação governamental. A dessacralização ou a secularização da sociedade acontece por um processo normal. Não é porque um governo se posicionou contra a religião e começou a agir ou realizar ações para dessacralizar ou para secularizar a sociedade. Esse processo acontece normalmente porque as pessoas, através do processo educativo, vão tomando consciência e também fazendo opção por outras coisas que não seja somente a questão religiosa. A secularização é um processo que acontece, ou que vai acontecer, ou que pode acontecer normalmente, sem que um governo faça alguma ação para que isso aconteça. Em geral, as religiões mais conservadoras, mais fundamentalistas, entendem que, dependendo do governo, ele pode agir firmemente para que a religião tenha a sua ação limitada e que por isso então ela vai desaparecendo, vai perdendo a sua importância na sociedade. Eu entendo que não. Eu entendo que o processo de secularização ou dessacralização da sociedade pode acontecer normalmente porque a sociedade em algum momento entende que a religião é importante, mas outras coisas também têm a sua importância, e aí através do processo educativo a secularização pode acontecer normalmente sem nenhuma ação governamental. Nesse sentido, a religião não é um empecilho para a construção de uma sociedade democrática. A questão não é o banimento da religião da sociedade. A questão é garantir a livre manifestação da diversidade religiosa. Democracia pressupõe liberdade religiosa. O Estado deve garantir o direito de todos se expressarem. Mas, claro, aqui também há um limite. O direito de todos se expressarem não significa o direito do discurso de ódio, o discurso de violência, o discurso de perseguição. Quando eu falo que o Estado deve garantir o direito de todos se expressarem, eu quero dizer que o Estado deve garantir a diversidade religiosa. A laicidade não significa abolir a religião, mas a liberdade de decisão em matéria de religião. Eu concluo com uma citação de Silvia Laritza em seu texto Laicidade e Direito Penal, em que ela diz o seguinte: democracia pluralista e laicidade do Estado constituem um binômio indissolúvel, no sentido ao menos de que a primeira não pode existir no contexto de um Estado confessional. Não há laicidade sem democracia e não há democracia sem laicidade.
Então, pessoal, não há nenhum problema da participação dos grupos religiosos na vida política. O problema acontece quando esses grupos religiosos elegem pessoas para formarem uma bancada que vai de encontro aos direitos do cidadão e da cidadania e limitam os seus direitos e lutam, na verdade, contra a ansiedade, contra aquilo que a sociedade espera. Então a gente acabou de ver também que a participação dos grupos religiosos na sociedade reforça cada vez mais essa ideia de que a sociedade brasileira está cada vez menos laica e cada vez menos secularizada. Bem, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a gente discutir, para a gente fazer uma reflexão. Nos próximos vídeos continuaremos debatendo ainda a questão da laicidade, da secularização e da participação política dos grupos religiosos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!